Olá pessoal, hoje para trazer os principais detalhes deste refrigerador, que está praticamente fora da câmera aqui, o Midea MD-RT645 Frost Free, produtinho grande dos vários da Midea que tem, trazer os principais detalhes da avaliação, para vocês conhecerem melhor o produto. Vamos lá? Pessoal, a Midea tem vários refrigeradores diferentes, alguns side-by-sides até maior que esse aqui. Agora, nesse desenho, tem 3 modelos diferentes. Este é o maior deles, mas ele tem outros 2 menores que, quando olhando online, até parecem o mesmo produto. Só realmente olhando eles lado a lado, que vai dar para ver um pouco de diferença. Um pouco mais largo, outro um pouco mais alto. Mas se você olhar online, sozinho, até é difícil de ver a diferença, porque sempre tem esse painel central, o produto é praticamente numa cor só com um detalhe em preto aqui no meio. Todos seguem esse mesmo padrão. Esse modelo que a gente tem aqui é um branco acetinado, até tem reflexo de luz nele, mas é muito mais para fosco do que para lustroso. Ele não deixa muitas marcas de dedo, assim mesmo você consegue ver se tiver a luz refletindo, mas é pouco. Os cantos são retos em quase todos os lados, e fora essa cor branca você também encontra ele em preto e prata, nos 3 tamanhos diferentes que a marca deixa disponível. Fora essa faixa preta que tem entre o freezer e o refrigerador, a gente tem um leve detalhe de painel aqui no centro do freezer, e é basicamente isso que a gente vê de visual no conjunto. Ele é bem minimalista. Claro, tem um detalhezinho da marca aqui em cima em prata, ficou bonitinho, e o painel realmente ele é discreto. Poucos botões e pouca iluminação. Na luz, mal dá para ver, gente, tem que colocar as mãos ao redor realmente para programar. Se não, no escuro aí sim vai conseguir enxergar. Apesar de no vídeo aqui parecer que é reto, ele tem uma leve curva, você vai conseguir enxergar realmente olhando de cima para baixo, mas quando você está olhando o produto numa cozinha, raramente você vai ver essa curva muito evidente. Agradou o desenho, nas laterais ele tem uma leve textura, e aí ele é plástico, na frente é metal pintado, uma boa pintura, como a maioria dos refrigeradores que a gente vê no mercado atualmente. Essa unidade é declarada com 463 litros de volume, sendo 107 no freezer. Por sinal, o freezer tem um bom aproveitamento, só uma prateleira de vidro aqui no centro, com uma borda plástica, e 2 prateleiras plásticas, daquelas que é basicamente meia prateleira, e ela faz o alinhamento com a termoformagem da porta. Ficou bom, o encaixe é bom, é fácil de colocar as peças de volta também. E internamente ela tem uma boa profundidade, cabendo até refrigerante de 2 litros em qualquer parte do freezer. E embaixo ela tem algumas nervuras, de repente para conseguir fazer transitar melhor o vento. Pode atrapalhar para algumas peças plásticas pequenas, mas assim mesmo, em grande parte desses Tupperware vai dar certo. Aqui ela tem espaço para gelo, e aí ela tem a forma e um lugar para você guardar os gelos. Por sinal, algo que chamou a atenção é o tamanho dos gelos. Chega a dar 50 gramas cada bloquinho de gelo, então acima da média o tamanho. Mas ficou legal que você consegue abastecer com facilidade, vem com uma tampinha, e depois, das vezes que eu abasteci, eu não derramei nenhuma vez, o que é raro. Basicamente na bandeja a gente consegue colocar uma forma, e daí pode ter uma forma extra na parte superior. Ela cabe num cantinho aqui, fica prático de puxar, ela tem um espacinho para você conseguir colocar os dedos. Então, fica um freezer interessante pelo volume de refrigerador que tem aqui. Este produto não tem controle individual de temperatura do refrigerador e do freezer. Somente com esse painel você controla tudo, tendo 3 opções diferentes de temperatura e um botão que se chama Super Cool, que basicamente vai ligar o compressor por 6 horas contínuas e depois voltar para o programa onde estava. Então se vai ter uma festa ou de repente algum evento que esteja abrindo e fechando o refrigerador toda hora, vale ligar o Super Cool, porque assim se garante que você vai ter o máximo de resfriamento durante esse período. Só lembrando, gente, vai ser o limite do compressor, ele não vai passar desse resfriamento, vai ficar só trabalhando no talo ali para conseguir resfriar ao máximo. As portas da unidade são suaves para abrir, 1,4 kg para abrir a porta do freezer e perto de 2,6 kg para abrir o refrigerador.
não tem tanto vácuo quando você abre o freezer e depois tenta abrir o refrigerador. Acontece, mas não chega nem perto do console que a gente havia testado no passado. A porta aqui só pode abrir da esquerda para a direita, como a maioria dos refrigeradores que estão no mercado atualmente no Brasil. Infelizmente, gente, porque tem algumas peças que permitiriam a gente mudar a dobradiça para o outro lado. Faltaria só a eletrônica lá em cima. Infelizmente, a minha ideia não deixa disponível a eletrônica dos dois lados, então é impossível fazer essa inversão. Uma pena, porque atualmente acho que nem o refrigerador que eu conheço de uma porta está entregando essa intercambiabilidade. Gostaria que tivesse essa variação. Caso vocês saibam de algum, comentem aqui embaixo, porque acho que muita gente deve estar buscando por isso. O refrigerador é declarado com 356 litros. Ele tem uma iluminação praticamente na porta aqui em cima. Dá uma iluminação boa para as prateleiras e chega na bacia. Tem perto aí de 130 lux. Quando chega lá embaixo, ele chega perto de 28, 29. Assim mesmo, abrindo a bacia, dá para ver muito bem os alimentos dentro da bacia. E na porta, se tiver menos de 90 graus, dá para ver muito bem os alimentos na porta. E claro, abrindo um pouco mais de 90, vai ficar longe dessa iluminação. Mas para quem está chegando na cozinha à noite, vai quase ver tudo aqui dentro, sem muita complicação, exceto, claro, os alimentos que vão ficar lá no fundo do refrigerador. A unidade vem com uma peça no fundo que diz Active Sea Fresh, diz ter carvão ali para conseguir remover odores, mas não é possível desmontar ou trocar esse filtro no futuro. Do que a gente viu aqui, nos testes que a gente fez, trazendo alguns salgadinhos, deixando dentro do conjunto e depois tirando, demorou alguns dias para sair o cheiro. Então, não sei o quanto efetivo é isso. A gente também não tem um procedimento muito objetivo para conseguir analisar cheiro. Caso vocês tenham alguma sugestão, seria legal, mas é difícil não ficar no subjetivo nesse caso. Seria interessante se desse para desmontar ou abrir ali pelo menos para ver se está tudo ok, se não está sujo, se tem alguma coisa que a gente possa fazer para trocar, pensando em 10 anos, 15 anos de uso disso, como é que está ali dentro? Aí fica a dúvida, de repente alguém que já tem experiência com isso na parte de assistência técnica, posso comentar um pouquinho mais a respeito. As laterais têm 6 posições diferentes para você colocar as prateleiras, apesar de que uma delas é basicamente para você neutralizar uma prateleira, porque ela fica do lado da área de resfriamento pesado, ou cooling zone, não sei como é que se chamaria isso. Essa é a bandeja aqui em cima, você consegue abrir e colocar elementos aqui dentro, e fica fechadinha, mantendo a temperatura mais baixa. Então a prateleira vai ficar muito próxima daqui, você não vai usar para nada. E assim, de repente, você tem 2 prateleiras para poder colocar objetos maiores usando as posições disponíveis. Na parte de baixo, onde fica a bacia, também é uma prateleira, você pode usar ali tranquilamente, e todas essas áreas são de vidro. A prateleira em si, ela tem só uma bordinha plástica na frente e atrás. Nas laterais continua sendo vidro temperado, é um vidro bom, de qualidade boa, só que sem a borda, se algo transbordar, vai vazar por tudo, chegando até lá embaixo. Então, um ponto aí que para mim, pessoalmente, me incomoda. A bacia lá embaixo é bem grande, ela vai até praticamente onde a porta encontra, chega a dar quase 20 litros de volume. Ela tem um espaço para deixar entrar ar ou não, para diminuir ou aumentar a umidade dos vegetais lá dentro. E a área de resfriamento mais pesado também é bem grande, chega a dar mais de 18 litros aqui dentro. É uma peça toda plástica, mas ainda suporta bastante peso. Você consegue puxá-la para fora praticamente 20 centímetros, só lembrando que ela tem uma queda considerável aqui. Então, elementos líquidos ou de repente colocando uma torta, pode tombar para frente, tem que ter um cuidado extra. Na porta são todas prateleiras de PS cristal, são bem transparentes, rígidas, mas se cair pode quebrar. A minha ideia colocou algumas bordas mais reforçadas aqui nos cantos, o que é interessante, mas assim mesmo, gente, tem que cuidar. Tem uma bandeja bem grande aqui embaixo, que suporta refrigerantes, bebidas de 2 litros. Aí também você consegue colocar leites, mesmo usando essas prateleiras pequenas no nível mínimo. Aqui para colocar bebidas maiores, você vai ter que deslocar essas prateleiras menores para cima. É possível colocar essas prateleiras em 4 níveis diferentes, mas você não consegue colocar uma do lado da outra, porque aí basicamente você não vai ter espaço para colocar alimentos aqui. Então, essas duas você sempre vai ter que relocar elas e deixar um espaço de pelo menos uma posição para serem úteis.
Na prateleira de cima, aí você consegue colocar alguns alimentos pequenos. Ela vem com 2 dúzias para ovos, dessas pecinhas plásticas. E basicamente de acessórios é isso. Internamente, seja prateleira, seja bacia, seja área de resfriamento extra, todas essas podem ser removidas com facilidade. Então, para uma limpeza geral, é um produto fácil. Todo esse período que eu estou falando da unidade, eu estou com o compressor ligado. Eu não tenho no painel aqui como desligar ele. Então, caso vocês estejam escutando qualquer ruído, pode ser que tenha vindo dele. Mas, gente, ele é bem pouco ruidoso. Nos testes que a gente fez aqui, ficou perto de 38 dBA. O maior ruído que a gente tem é da ventilação interna. O ventilador aqui fica funcionando toda hora para distribuir o que ele está resfriando do freezer para o refrigerador. Então, agora aqui pode ser que vocês escutem algo e dá para ver até um pouco de fumaça vindo desse ventilador. Não tem iluminação na parte interna do freezer e não tem detecção de porta aberta. Por isso que a gente fica escutando o ventilador funcionando. Quando você abre o refrigerador, esse barulho é cortado, porque ele detecta que a porta está aberta. Por sinal, algo legal que a Midea faz é descrever alguns barulhos diferentes que a unidade faz para você saber se é normal ou não. Então, uma bexiga esvaziando é um barulho. Bexiga enchendo é outro barulho. Colocam isso no manual, eu acho interessante porque evita de muitas vezes as pessoas ligarem à toa para o saque, sendo que é comportamento normal da unidade. Por sinal, nos testes que a gente fez aqui, quando ela faz o degelo, ela muitas vezes estrala. É comum você ver isso nos refrigeradores, e aqui a gente também ouviu, mas não foi nada fora do comum. Por sinal, falando desse degelo automático, que torna ele frost free, ele trabalha com uma resistência de perto de 200 watts, e a cada 28, 29 horas ele vai fazer esse processo. Então, é comum de diariamente vocês escutarem às vezes esses estralos, porque ela vai fazendo esse processo de degelo para evitar acumular gelo na área interna do freezer. Agora vou falar um pouco sobre o desempenho, resfriamento da unidade e algumas peculiaridades dela que chamaram a atenção. Primeiro, o freezer trabalha sempre abaixo de menos 18, na média a gente vê perto de menos 25. Por sinal, a unidade como um todo é declarada com 40 kWh mês, é bem baixo, gente, quase no nível de um produto que trabalha com inverter. Porém, algo importante para fazer aqui para você ter um comportamento bom no refrigerador é abrir uma portinha que fica entre o freezer e o refrigerador. Essa portinha não se fala muito no manual e é algo que é crucial para que troque bem o calor ou o resfriamento do freezer com o refrigerador. O freezer praticamente contém quase todo o resfriamento e se essa porta fica fechada, o refrigerador basicamente não recebe muito vento. Nos testes que a gente fez, demorou muito tempo para conseguir resfriar a área do refrigerador e se abrisse a porta, gente, voltava muito calor para dentro e demorava muito tempo para resfriar de novo. Então, evitem isso, porque senão o freezer vai trabalhar a menos 30 e o refrigerador vai ficar demandando que o compressor trabalhe sem parar. A nível de curiosidade, o compressor vai trabalhar perto de 150 watts quando ele está frio, gente, e isso realmente é raro. Normalmente o conjunto trabalha bastante, então ele vai ficar aí perto de 100 watts, até menos, quando ele fica totalmente aquecido. Mas isso é mais para curiosidade, gente, é um comportamento natural dos compressores, eles trabalham realmente bem quentes, que demanda muito para manter o conjunto frio. O refrigerador na potência média ficou em torno aí de 2 graus de média, varia porque ele fica ligando e desligando o compressor, então você tem uma variação considerável aí de perto de 6 graus. Quando colocando os alimentos na bacia, eles vão ficar aí perto de 7 graus e meio. E na parte mais fria, vai chegar muito perto de 0. Lembrando, gente, é importante vocês carregarem o refrigerador somente depois dele estar resfriado, ou seja, depois que o compressor desligar pela primeira vez. É importante fazer isso porque se você colocar alimentos quentes lá dentro, ele vai levar muito tempo para resfriar. Mais de 24 horas, gente. Até mesmo se vocês pegarem e fizerem um carregamento muito grande de alimentos que não estejam na geladeira, vai demandar muito tempo para resfriar a unidade. Ou seja, se você vai fazer algum carregamento novo nela, é bom ir trazendo aos poucos. Porque se você colocar muita coisa ali dentro, a temperatura vai elevar e dependendo até atingir a temperatura baixa,
vai degradar o que ficar lá dentro. Esse produto tem 2 rodinhas atrás e 2 pés na frente, então você consegue facilmente puxar ele se quiser fazer uma limpeza, e é bom usar os pés da frente para travar e não deixar a unidade bamba. O cabo de alimentação tem um bom tamanho, 1,48 m, mas infelizmente não fizeram um plug de 90 graus, então tem que cuidar quando empurrando o refrigerador para não esmagar o cabo atrás. Algo importante na questão de segurança é ter tomadas aterradas. Apesar de a gente não ter visto nenhuma corrente muito significativa em nenhum ponto, tem alguns lugares como dobradiça que tem uma corrente de fuga mais alta. Então, importante porque às vezes está descalço na cozinha ou tem uma unidade meio molhada, então evitem para não ter um problema desnecessário para a unidade ou para vocês. Bem, pessoal, no geral é uma unidade econômica, com um bom freezer, com um espaço interessante. Importante mexer naquela portinha para conseguir estabilizar a temperatura do refrigerador. Não é um conjunto muito ruidoso, simples aqui no design, mas aí vai muito de gosto. Gostaria de saber de vocês o que vocês acharam da unidade. Comentem aqui embaixo. De repente o que faltou, comentem aí, gente, na avaliação completa do site. Imagino estar lá, mas se faltou, não se esqueçam de comentar lá também. Por hoje é só, nos vemos na próxima e até mais.